Olá pessoal, damos início a mais esta aula, desta vez tratando sobre a eletrotécnica, ou seja, a ciência, a tecnologia da eletricidade, voltado para o uso dessa energia para o nosso cotidiano, para as indústrias, enfim, para nos servir dessa energia de forma prática. Então, é importante ressaltar que essa aula vai tratar as questões baseado um pouco no que Vargas fala em seu livro, da história da eletricidade, particularmente no Brasil, em relação à situação fática, o que aconteceu, né, em relação a esse uso prático da eletricidade e do ponto de vista fático, que é considerado relevante do ponto de vista histórico. Então vamos lá. Então, a eletrotécnica significa o aproveitamento produtivo da eletricidade para o nosso dia a dia, para a indústria, etc. Então, a ciência da eletricidade surgiu no século XVIII. Contudo, transformar a eletricidade numa forma útil da sua utilização aconteceu mais ou menos 100 anos depois. Então, estamos vendo uma imagem do James Gordon, em 1884, uma imagem que retratava a sua exposição do dínamo, né? Que é uma máquina muito grande para a produção de energia elétrica. Evidentemente que ainda todos os conhecimentos da eletrotécnica, quer dizer, você usar a eletricidade de maneira prática, eficaz, na melhor conversão de energia e reversão de energia, estava em desenvolvimento. No Brasil, a cidade de Campos, no Rio de Janeiro, foi a primeira cidade da América do Sul a receber iluminação pública, e era através de uma lâmpada, ainda não era a lâmpada de Thomas Edison, era baseado no arco voltaico. Você coloca uma grande diferença de potencial aqui, uma grande voltagem, e aí surge um arco de transmissão de energia, os elétrons viajando pelo ar, e que gerava uma iluminação. Foi inaugurado por D. Pedro II, na cidade de Campos, no Rio de Janeiro, e na época, então, se tinha toda uma noção de tecnologia como sinal de vanguarda e modernidade, que era baseado na eletricidade, no caso dessa iluminação, também na ferrovia e no telégrafo. Né? O telégrafo também passa a usar a energia elétrica para transmitir dados codificados. Na época, então, essa iluminação, melhor dizendo, era obtido através de 3 dínamos movidos a vapor com 39 lâmpadas de arco voltaico, e a transmissão de energia tinha que ser por corrente contínua, não na forma como é hoje, corrente alternada, 60 Hz, mas na época era corrente contínua, que se conhecia dessa forma, e portanto você, para usar a energia elétrica, você tinha que estar próximo da fonte produtora, próxima, portanto, do dínamo. Bem, a corrente alternada vai surgir mais tarde numa disputa entre a tese de Nikola Tesla e Thomas Alva Edison, né, que foi o inventor da lâmpada. Na época se disputava, era uma disputa muito grande para a transmissão da energia das cataratas de Niágara para um centro consumidor, se a melhor forma era por meio da energia alternada, mudando o ciclo de positivo para negativo. Na época se falava em 40 Hz, 50 Hz, 80 Hz, tinha muita especulação em torno disso. Então, ou então em corrente contínua. A tese da corrente contínua, da sua transmissão, era defendida por Thomas Alva Edison. Né? E começava-se então a especular se a forma alternada de Tesla ou de Edison, a contínua, era a forma de viabilizar a energia armazenada nos rios. E Tesla acaba vencendo essa disputa porque uma outra pessoa havia desenvolvido o transformador. Se você transmite a energia alternada, com o uso do transformador, você pode mudar a voltagem, a corrente, conforme o tamanho do transformador. Então, prevaleceu então a corrente alternada, que até hoje é o nosso uso no dia a dia. Bem, no Brasil, as primeiras usinas hidrelétricas vão surgir a partir dessa energia gravitacional armazenada pela água, né?
pela mão da iniciativa privada, pequenos investidores para os seus patrimônios, para as suas pequenas fábricas, depois grandes fábricas, começam então a usar a energia elétrica armazenada nos rios. Então, Marmelo Zero, em Juiz de Fora, em 1889, depois Delmiro Gouveia, que foi um grande industrial nordestino, usa a Cachoeira de Paulo Afonso, que é mostrado aqui embaixo, na usina de Angiquinhos, que era usado para iluminação e tocar algumas máquinas elétricas na sua indústria. E na virada de 1900, as hidroelétricas já passam a superar as termoelétricas. Lembrando, por exemplo, lá atrás, nós apresentamos a iluminação de campos, onde eram usinas, melhor, a geração de energia era por meio de dínamos, né, movido a vapor. Agora nós passamos então a superar as termoelétricas, o vapor, por hidrelétricas a partir de 900. Isso começam a surgir então as primeiras empresas privadas de energia elétrica. Em Botucatu, uma empresa municipal, em 1907, o serviço municipal com equipamentos importados. Depois em São Paulo e no Rio de Janeiro surge a Light and Power Company, uma empresa canadense que se instalam. Também vem nessa onda a expansão do capitalismo. É importante a gente ter a ideia de que a tecnologia, que é a ciência aplicada através da técnica, ela começa a aparecer também como um produto do capitalismo. Então a tecnologia está grandemente associada ao capitalismo, porque transforma o conhecimento e a sua retenção, e às vezes atua até a esconder esse conhecimento, um ganho de capital para vender. Então as canadenses e as norte-americanas começam a aparecer aqui no Brasil, produzindo energia. Também nessa mesma época, na Politécnica de São Paulo, ligada à USP atualmente, surgem então as primeiras cadeiras ligadas à eletrotécnica, aos engenheiros mecânicos, eletricistas e assim por diante. Então, hoje são as engenharias elétricas e tal. Também surge uma empresa dos Estados Unidos, que aqui no Brasil cria a Anforp, que coordena várias subsidiárias para a produção de energia, cria umas outras empresas e passa a controlar 10 pequenas empresas em várias cidades do Brasil. Então, essas primeiras empresas de eletricidade, ou municipal, ou privadas, ou ainda grandes empresas privadas internacionais, começam a disputar esse quinhão importante do ganho financeiro no capitalismo que está nascendo no Brasil. Bem, o capital estrangeiro, então, cresce fortemente e cabe ao Estado apenas discutir a sua normalização. Então, vários problemas nós temos. Primeiro debate, se a energia seria 220 volts ou em 110 volts. Esse debate não resolveu. Até hoje no Brasil nós temos estados que têm padrão 220 e outros estados com padrão 110. Um outro debate se deu em torno da alternância, se seria em 50 Hz ou 60 Hz. Lembrando que vários estados e municípios adotaram diferentes frequências. O caso de Curitiba chegou a adotar 42 Hz. Então, na história é muito controverso isso, mas hoje nós adotamos 60 Hz. O Paraguai tem 50 Hz, por exemplo. Os equipamentos vindo da Alemanha para o Brasil eram em 50 Hz. Então, tanto é que teve um decreto do Getúlio Vargas determinando que seja 50 Hz. Mas na prática, acabou prevalecendo os equipamentos e a tese e a tecnologia trazida pelas empresas norte-americanas e canadenses que trabalhavam com 60 Hz. Então, acabou predominando, apesar da vontade legal, a prática superou a legalidade. Hoje nós temos 60 Hz. Né? Vamos lá então. Nós temos, para entender rapidamente como funciona hoje o uso da energia elétrica, seu uso produtivo na eletrotécnica, nós temos um conceito de geração, um conceito de transmissão dessa energia em corrente alternada, nós temos um conceito de distribuição, que é baixar a voltagem para a distribuição em 110 ou 220 volts, e o consumo, então, a parte final. Então, da geração ao consumo, nós temos pelo menos duas interfaces aqui, a transmissão em alta potência e também voltagem, e a distribuição em baixa voltagem. Então, antes de 1930,
nós não tínhamos nenhuma grande normatização. Em 1934, com Getúlio Vargas, surge o Código de Águas, que passa a dizer que as águas, o seu potencial hídrico de queda, passa ao domínio da União. E isso também começa a gerar uma série de taxações, começa a ter um controle sobre essas empresas para evitar problemas de fornecimento de energia elétrica. Então, aí nós temos umas imagens que mostram que a energia elétrica, a sua eletrotécnica, começa lentamente a ganhar espaço no Brasil, com seus treinamento de funcionários, pesquisas em relação a isso, né? E vamos ver mais notadamente na República Velha, quando nós falamos da chegada das primeiras empresas estrangeiras com uso extensivo do capital e também da energia elétrica. Começa a formar mão de obra, como eu já disse, começa a ter estudos da engenharia elétrica em 1918. A eletricidade causa o progresso e, ao mesmo tempo, o progresso exige mais eletricidade, causa e efeito. Surge, então, o primeiro uso massivo de energia elétrica para os bondes. Depois serão substituídos os bondes por motores a combustão. Então, o monopólio dessa energia elétrica, junto com o monopólio do transporte coletivo, era uma estratégia de aprimorar e melhorar os gastos, ter mais valia. Então, as empresas como a Light adotavam essa postura. E quando faltava o bonde, por falta de energia elétrica, ou quando a fábrica parava de funcionar, ou as casas que compravam energia elétrica enfrentavam um problema de abastecimento, surgiam as crises e as queixas ao governo. Então o governo lentamente passa a atuar nesse sistema. O monopólio dos bondes elétricos em São Paulo, nós temos aqui um debate, então, do custos e tudo mais, começam a surgir os nacionalistas e também ligados a sindicatos de defesa dos interesses populares, uma disputa, uma guerra na imprensa e tudo mais, até que chegou a seca de 1924, uma seca importante do ponto de vista político-econômico, que gera mais pressão ainda, porque sem água as empresas não fornecem energia elétrica. E aí esse bem que as pessoas já estavam acostumadas a ter sofre represária, queixas, enfim, no ambiente político. Até que chega em 1947, essa empresa ligada à Light perde então o monopólio do transporte coletivo. Então aqui nós temos um exemplo de uma imagem da grande seca de 1924, 25, né? Que gera uma série de protestos e debates políticos acalorados com relação à necessidade de um controle e uma previsibilidade e planejamento para o interesse nacional da energia elétrica. A partir de 1898, a eletricidade, então, passa a ser usado muito em motores elétricos. Então, em 1910, suplanta o uso do carvão, e em 1985 nós tínhamos, por exemplo, 60% da indústria 1985, 60% da indústria usava eletricidade e 3% apenas no transporte. Então houve uma inversão ao longo do tempo do uso da eletricidade. Começou com o transporte e praticamente deixou de ser. Agora há um debate para voltar novamente ao uso da eletricidade em automóveis, em transporte coletivo. Bem, ao lado do avanço do uso da eletricidade, nós temos o crescimento das indústrias de equipamentos, manutenção e tudo mais. Então surge a indústria de materiais elétricos, muito importante no Brasil. Surge a revista Mundo Elétrico, surge também as tecnologias ligadas às grandes barragens, surgem as revistas especializadas nas universidades, os fabricantes de eletrodomésticos no Brasil passam a se associar e haveria de ter acordos e padronizações em relação à frequência, voltagem, para você comercializar os produtos. Nós temos aqui uma imagem da Motores WEG, até hoje uma empresa muito importante, brasileira, na produção de equipamentos eletrotécnicos, e também eletrônicos, hoje já na energia fotovoltaica, assim por diante. E detalhe que chama a atenção é que pequenas oficinas e transformações e de equipamentos elétricos são basicamente vindo de imigrantes, e também os estudos
cursos de aperfeiçoamento, de aprendizagem sobre a eletricidade são de origem estrangeiras e veio junto com os imigrantes técnicos e, digamos, informais em relação à eletricidade. Bom, nós passamos agora para uma análise do planejamento, do sentido administrativo da energia elétrica no Brasil. Em 1930, esse era o quadro da energia elétrica no Brasil. A Light no Rio de Janeiro e São Paulo, a Anforp nas principais cidades do Brasil, os municípios também, pequenos municípios produzindo sua própria energia elétrica, às vezes com fornecedores privados, ou o próprio município criando suas empresas, né? As empresas de energia elétricas municipais e as empresas geradoras para fins específicos privados que forneciam ou para o município ou para os seus próprios negócios. Com o Código de Águas de 34, as empresas começam a ser forçadas a trabalhar com um chamado custo histórico. O que você investe de aperfeiçoamento, você pode cobrar depois. Então, você só pode atualizar sua tarifa, por exemplo, se você tiver investimentos compatíveis com aquilo. E só pode cobrar esse investimento na margem de 10%. Portanto, o governo passa lentamente a pressionar para um melhor planejamento, investimento contínuo, porque o consumo era exponencial de energia elétrica, né? Então, aí, a partir daí, começa a se pensar na criação de uma empresa nacional que vai controlar todo o sistema. Então, em 1962, surge a Eletrobras, que é uma grande empresa que congrega outras empresas, como a Eletronorte, Chesf, Furnas, Eletrosul e outras. Então, a Chesf surge em 45, a do Rio Grande do Sul surge em 43, de Minas Gerais em 52, mas na época 80% da produção ainda era ligada à Light e à Anforp. Vamos ver como é que evolui isso tudo. Há um debate muito grande no Brasil entre os nacionalistas e os chamados entreguistas. Nacionalistas, aqueles que defendiam o controle do governo brasileiro. E os entreguistas defendiam os interesses das empresas estrangeiras na produção de energia elétrica. Então, surge nos estados, para suprir essa demanda exponencial de energia elétrica, empresas como a Copel no Paraná, Semate no Mato Grosso e assim por diante, né? São Paulo, a CESP e assim por diante. Bom, até aí, com a presença grande dos nacionalistas nos governos Getúlio Vargas, e aqui no caso nós temos uma imagem de Leonel Brizola no Rio Grande do Sul, eles passam a encampar as empresas de uma forma indireta, de pressão tarifária, controle estatal, até que essas empresas abandonam o sistema, saem do Brasil e passam a atuar cada vez mais apenas na distribuição, não mais no circuito total de produção. Eles saíram dos bondes elétricos, agora passam a sair também da geração, passam a sair da transmissão e ficam mais com a distribuição. Então, esse é o movimento do planejamento político-administrativo do fornecimento de energia elétrica no Brasil. Então aqui nós temos algumas empresas, a Companhia Energética de São Paulo, a Copel no Paraná, a CEMIG no Minas Gerais, a Companhia Estadual de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul, que vai ser criada nesse ato que está aparecendo na imagem, a Companhia Energética do Ceará e assim por diante. Essas empresas surgem, as empresas estaduais, né, estaduais, junto com o grande conglomerado nacional liderado pela Eletrobras, né? São os produtores de energia elétrica, distribuidores de energia elétrica. Então, até hoje nós percebemos isso, uma certa disputa, né? Ao mesmo tempo um conflito de harmonia na produção e distribuição por parte das empresas estatais dos estados, o controle nacional e também as empresas privadas de distribuição. Evidentemente que nos últimos tempos nós tivemos uma privatização, esse quadro também está em permanente mudança. Então surge nessa época uma coisa importante, que é ligado à Eletrobras, a CEPEL, que é um centro de pesquisa tecnológica vinculado à Eletrobras para o desenvolvimento das tecnologias ligadas à energia, seja tanto a produção em alta potência, discussão sobre barragens, a forma de distribuição, a forma de transmissão, e o Brasil começa a ganhar uma certa independência tecnológica exatamente por esse viés planificado
do governo nacional, né? Nós temos, então, uma fusão entre a tecnologia e a política, porque desde a seca de 24, a população passa a perceber que esse insumo chamado energia elétrica não pode ficar ao bel prazer dos interesses privados. Haverá de ter uma mão forte de planejamento, de controle do governo federal. Então nós temos alguns percalços. Então aqui nós temos o caso da Itaipu, aqui no Rio Paraná. Tivemos um problema, isso vai ser analisado no artigo que vai ser proposto para a leitura de vocês, dos 50 Hz do Paraguai versus 60 Hz no Brasil. Há um grande debate sobre a solução disso, já que o Paraguai, no acordo, não deveria vender o excedente para o Brasil, vender em 50 Hz e o Brasil usava 60 Hz. Esse é um debate que depois vamos ver como é que vai sair isso. Para a produção, para a construção da Itaipu, surge a Unicom, a união de várias empresas brasileiras que tem que se somar no esforço de engenharia para a produção dessa grande barragem, que vai servir depois de suporte para outras barragens de grande produção de energia elétrica no centro-oeste e no norte do Brasil. Ao lado disso, da questão, já que nós estamos falando de tecnologia e política, nós temos problemas ambientais, problemas de instalação, deslocamento de população aonde vai ter alagamento. Então surge o movimento dos atingidos por barragens, que vão discutir exatamente a forma de como você produz energia elétrica no Brasil, se é com injustiças sociais, com não preservação do meio ambiente ou o contrário disso. Então nós temos alguns exemplos, que é os fracassos, né, da usina de Balbina, que é onde resolveram não retirar as árvores do lago, e essas árvores apodreceram, tiveram problema no lago, problema de doença, proliferação de doenças dos animais, dessa água que putreficou praticamente, enfim, e também houve um deslocamento da população, não foi permitido a população tirar essas árvores para transformar em bem econômico. Então isso vale a pena até vocês procurarem saber mais sobre o fracasso ou o fiasco da usina hidrelétrica de Balbina, né, construído no Amazonas, que serviu de exemplo de como não se faz uma usina hidrelétrica, seus impactos ambientais, populacionais, etc. Né? Vamos lá. Então, nós queremos dar um resumo aqui, aliás, vou voltar um pouco aqui para dizer para vocês o seguinte. Atualmente, nós passamos por uma rediscussão, é um vai e vem, parece uma dialética do planejamento, né? Você estuda pela CEPEL, você desenvolve uma tecnologia para a produção de grandes barragens, o Brasil construiu as grandes barragens, e aí começa a se descobrir que as pequenas produções, sejam fotovoltaicas ou micro usinas hidrelétricas, ou pequenas usinas hidrelétricas, que as pessoas podem fazer sem grandes impactos ambientais, sem deslocamento de população, somado a um esforço das novas tecnologias de interligação dos sistemas, você consegue fazer com que pequenos produtores se tornem, do ponto de vista espacial no Brasil, ter uma grande produção de energia elétrica além das grandes usinas. Então, se volta hoje a atenção para os pequenos potenciais. É interessante perceber esse movimento da energia elétrica no Brasil e no mundo. Então, do ponto de vista das plantas, vamos fazer um resumo aqui. O Brasil começa com pequenos dínamos a vapor e vai avançando, desenvolvendo até chegar a grandes barragens na energia armazenada nos rios. E hoje volta a discutir plantas de pequenos potenciais. Esse então é o movimento do ponto de vista das plantas. Do ponto de vista da política, então, no começo, uma disputa grande pelo monopólio privado, tanto da geração, transmissão, distribuição e o uso, inclusive, nos transportes e outros setores para a maximização dos lucros das empresas privadas, sobretudo norte-americanas e canadenses. Na década de 30, 40 e 50, um processo grande de nacionalização, estatização e planejamento. Hoje, essa operação deixa de existir, mas o controle estatal continua e a concessão, sobretudo, para distribuição e transmissão, e em alguns casos também de geração. Mas o controle estatal permanece
à luz da experiência e da história, não dá para abrir mão desse insumo importante para a população brasileira. E por fim, do ponto de vista da tecnologia. No começo, uma discussão sobre a questão eletromecânica, a questão elétrica, como seria, como não seria, a questão mecânica, como não seria, o uso da corrente contínua, da corrente alternada. Há uma disputa nesse período de grandes barragens, estatização, sobre que tipo de equipamento, qual padronização, 50 Hz, 120 volts, 220 volts, etc. E também padronização de transmissão. A gente vai ver no artigo que a transmissão antes era de corrente alternada, passa agora, no caso da Itaipu, a ser uma transmissão de corrente contínua, evidentemente pelo surgimento de novas tecnologias. E hoje em dia, novos materiais, uma diversificação de produtos e há uma integração, portanto, na produção de materiais finais, de motores, equipamentos elétricos, eletrodomésticos e tudo mais, uma integração entre as padronizações, as formas de produção de energia, as proteções, né, vai gerando então novos materiais, uma diversificação enorme de controles microeletrônicos que atuam na grande produção de energia elétrica. Então, você hoje se associa. Não podemos dizer mais só que existe uma eletrotécnica pura. Hoje nós temos uma eletrotécnica, mecânica e microeletrônica, informática, um todo integrado no controle, na produção, na distribuição, no fornecimento desse insumo importante para a vida atual.